É necessário a gente entender e separar que o problema não é a festa de casamento ou comemorar e marcar o seu casamento. Ninguém aqui é leigo ao ponto de achar que eu vou chegar agora e ligar para um lugar e falar que amanhã eu vou me casar, 2 horas. Então, assim, não é assim, tem todo um planejamento. O Caramujo pontuou muito bem. Provavelmente o Anderson não foi o responsável pela data, porque esse tipo de coisa, na maioria das vezes, fica a cargo da noiva, que é quem tem toda quem é a estrela da noite, digamos assim. E aí o marido tá ali, ele faz a sua presença, é claro, ele tá lá pela vontade dele, né? Até porque se não tiver, não vai acontecer o casamento. Mas assim, algumas coisas são necessárias entender. O jogador, ele tem direito a ter a vida pessoal dele? Completamente, ele tem direito de fazer da vida pessoal dele o que ele bem entender. Só que ele também precisa de lembrar, a profissão de jogador de futebol, ela tem o bônus e ela tem o ônus. Ele ganha muito bem, ele é bem remunerado, ele tem o prestígio, só que ele é figura pública. Eu posso achar tranquilo o Anderson fazer a festa dele de casamento, ter a brincadeira que teve, que partiu do DJ ou que partiu de alguma outra pessoa que estava lá, que eu não sei quem é, não faço a mínima ideia. Para mim foi totalmente fora do tom, mas eu posso achar tranquilo. Mas eu não represento a torcida em sua maioria. E um jogador que é figura pública, ele tem que entender e ter cuidado, que ele não vai falar só para mim, ele não vai falar só para o Caio. Ele vai falar para uma torcida que tem mais de 10 milhões de torcedores. Então, assim, ele precisa ter um cuidado com isso. Ele pode ali desfrutar do momento, só que, beleza, ele tem que entender que na hora que ele posta isso na rede social, ele vai gerar uma reação, às vezes, de alguns torcedores que não vão gostar. Tem gente aí que tá falando e comentou que, cheguei em cima da hora para ir trabalhar, voltando do Paraguai, abri mão de tal coisa para poder estar no Paraguai. Então, assim, o jogador, ele precisa de estar ciente que essa reação, ela pode acontecer. Ele pode se preservar. E o Caramujo falou muito bem, o jogador de futebol, na sua maioria, ele é muito mal assessorado. A gente pegou o exemplo da postagem do Zé Ivaldo, a gente tem aquela postagem do Wesley Gasolina no Twitter durante o período do Fernando Seabra. Então, eles têm que tomar muito cuidado. E eles não tomam. E aí, pegando já na parte da provocação que existiu, da brincadeira que existiu, de quem quer que seja, tá? Eu não vou afirmar aqui que foi do Anderson, como muita gente está falando, foi do Anderson, é a voz dele. Não, a gente tem que ter responsabilidade também. Não sei se foi ele. Essa piada, ela existiu. Então, assim, tá mais difícil, tá mais fácil do que fazer gol no sábado. Pô, peraí, você tá brincando com uma situação que chateou o torcedor e que chateou os jogadores? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Agora, o atleta casar após uma eliminação, uma derrota numa final ou em meio à temporada, isso aí em nada me afeta, não. Acho que, infelizmente, acontece. Ele só poderia ter tomado mais cuidado com a imagem dele e com a imagem dos companheiros dele. Mas tem muito jogador ali que ele tá mais acostumado em aparecer cantando em festas, em apresentações, do que marcar gols e dar assistências ou desarmar. Então, talvez esses jogadores que estão mais expostos, são mais famosos por cantar em festas e se apresentarem em festas, eles deveriam repensar a profissão, trocar de jogador de futebol para mestre de cerimônia ou para dançarino, o que quer que seja. É só um detalhe aí que algumas pessoas estão mandando, né? Até o Igor falando que a voz era do Anderson, o Guilherme Majeski falou que quem fez essa fala foi o cara da banda, o Júlio César também falando que foi o DJ. Eu acho que esse é um ponto que eu não tenho essa capacidade auditiva apurada de falar quem foi realmente que falou. Se foi o Anderson, eu acho que tem uma gravidade muito grande. Se for um cara da banda, é só um sem noção, né? O cara da banda não é atleta do Cruzeiro. Então, assim, eu acho que esse é o tipo de coisa que tem que ser apurado internamente aí por quem estava lá. Talvez até alguém da diretoria do Cruzeiro estivesse lá, viu, gente? Realmente é um ponto, sim. A minha impressão é que foi o Anderson, eu não consigo cravar isso, porque se foi um agente externo, paciência, mas se foi o Anderson, fica muito mais grave, né? Fica muito mais grave, inclusive, eu acho que tem muita coisa para ser repensada aí, sabe? Porque os jogadores do Cruzeiro, eles se acham muito no direito de externar insatisfação, e quando eles não jogam nada e a torcida reclama, eles vão aos microfones da imprensa reclamar, né? O pessoal não tem paciência, fica trocando técnico, fica cobrando, quer dizer, eles podem reclamar. Gente, se o Wesley Gasolina se acha no direito de reclamar, eu parei, viu? Sério, parei, cara, porque o cara não precisa jogar nada e ele se acha no direito de reclamar, e o Zé Ivaldo, que perdeu a posição no campo, reclama,
Pô, gente, peraí, né? Eu acho que tem que ter cobrança profissional. E eu acho que aí passa pelo elenco, passa pelo técnico, mas passa pela diretoria também, tá? E aquilo que o Alexandre Matos falou, né? Com a gente aqui não perderíamos o Mineiro como perdemos. Afinal, foi uma prova de que essa diretoria ela também não tem pulso firme, ela também não tem capacidade de gestão, e isso é uma coisa que precisa ser resolvida urgentemente. Esse monte de cacique aí, é Dracena, é Pelaipe, é Matos, é o filho do Pedrinho, e ninguém consegue botar esses caras na linha, alguma coisa tem que ser feita para o ano que vem. Eu já acho que a partir do ano que vem, esses contratos que estão assinados, não, né? Mas nos próximos contratos aí, ó, manifestou de forma contrária a alguma decisão do clube, comissão técnica em rede social, multa de não sei quantos por cento. E colocar esses caras tudo para assinar, eles não devem ler as coisas que eles assinam, né? Mas está lá no contrato, porque isso aí é inadmissível, sabe? Emoji não sei o quê, frasezinha em Twitter, em X, em Raico Parta, então vira uma bagunça, sabe? Vira uma bagunça. Então coloca tudo aí, tudo é multa, tudo é multa. Fez isso, multa. E multa, porque só resolve o bolso desses caras. Porque o resto não adianta, não adianta. Então, saiu da linha, multa. Tem que ser assim, tem que ser assim. Eu já venho falando isso aqui há muito tempo. A vida dos caras tá muito fácil. Muito fácil. Time vai mal, a culpa é do técnico. Vamos trocar o técnico. Troca o técnico, não resolve nada. E assim já vai todo mundo querendo outro técnico fora. E assim eles vão seguindo a vida deles tranquilamente. Não tem cobrança, não tem nada. Tá tudo beleza, estamos entregando aqui um Cruzeiro aí na Série A, estão ficando aí na Série A, ó, sofreram aí 3 anos na B, pô, tá bom, né? 3 aninhos, aí chegamos numa final, mas não deu para correr, né? Sabe, tomando 3 gols ali em 20 minutos, mas, pô, que isso? Quem que ia pensar aí que a gente ia estar numa final continental? Então, tá tudo muito fácil, muito fácil.